Olá pessoal, meu nome é Camilo Dantas, trabalho com internet há mais de 20 anos, sou especialista em SEO e otimização de sites. Já trabalhei em grandes empresas, grandes agências, grandes bancos em todo o Brasil. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma atualização do Google muito importante, o Web Vitals. Esta atualização do Google será feita em 2021, especificamente em maio. Você tem pouco tempo para atualizar o seu site. Esta atualização leva em consideração diretamente a experiência do usuário, a velocidade de carregamento de um site, estabilidade, SEO e performance. Sites que já estão sendo atualizados já estão se beneficiando dessa atualização mesmo antes deste update ser lançado. Então é muito importante que você atualize o seu site o quanto antes. Agora eu vou falar para vocês algum ponto importante sobre a atualização. Todos que têm sites são obrigados a atualizar o site para esta atualização do Google? Sim, todos que têm sites são obrigados a atualizar o site para esta atualização Web Vitals. Porque se você não atualizar o seu site, ele vai despencar nas pesquisas do Google. E os sites bem pontuados irão subir nas pesquisas. Por exemplo, vamos supor que um cliente faça uma pesquisa e procure o seu produto. Se o seu site não estiver otimizado, o seu site vai ficar lá embaixo, na quinta, sexta página. E um site do seu concorrente que foi atualizado vai ficar na primeira página. Então é muito importante que você atualize o seu site. Todos devem atualizar e otimizar os sites para seguir essas métricas do Web Vitals. O Google já fez algum comunicado oficial sobre o Core Web Vitals? Sim, o Google já fez 2 comunicados oficiais. Um informando que devido à pandemia ele não lançaria o Core Web Vitals tão cedo e outro informando que lançaria em maio de 2021. Então agora é oficial. Maio de 2021 será feito o lançamento dessa atualização Core Web Vitals. Sites lentos e não pontuados para o Core Web Vitals irão perder posição na SERP? Sim. Um site lento ou com qualquer pontuação baixa no Core Web Vitals vai perder posição na SERP. O Core Web Vitals também leva em consideração sites de e-commerce. Se um e-commerce não for otimizado para o Core Web Vitals, ele vai ser penalizado e vai cair. Os produtos da loja virtual não vão conseguir boas posições nas pesquisas. Quem tem site Elementor precisa fazer otimização para o Web Vitals? Sim. Quem tem site Elementor precisa fazer a otimização e deve fazer a otimização. Os sites em Elementor possuem muitos erros de segurança, erros de performance, e é obrigatório fazer a otimização para Web Vitals. Quem tem site WordPress precisa fazer a otimização para Web Vitals? Sim. Independente da plataforma, todos os sites precisam ser otimizados para Web Vitals. O Web Vitals leva em consideração os arquivos, as imagens, tudo relacionado a um site. A quantidade de linhas, tudo. São muitos fatores. Então, todos os sites, independente da forma como foi criado, independente da plataforma, precisa ser otimizado para o Web Vitals. E se não for otimizado, ele vai perder posições na pesquisa. Como você pode saber se o seu site está dentro das regras e bem pontuado ou mal pontuado para o Web Vitals? É muito simples. Você pode acessar um site que foi criado pelo Google para esta verificação. O site é web.dev. Lá você poderá analisar e verificar a qualidade e pontuação do seu site. No caso de quem tem sites em WordPress, só plugin pode resolver o problema da pontuação do Web Vitals? Não. Apenas plugins não resolvem o problema do Web Vitals. Por quê? Porque ele leva em consideração muitos fatores. Cores e tamanho de fonte, tamanhos e cores de formulário, o contraste entre a fonte e o fundo. São muitos fatores que apenas plugins não conseguem resolver, e dentre esses, muitos outros. Muita gente acha que o Core Web Vitals é relacionado apenas à velocidade do site, mas estão enganados. O Core Web Vitals possui muitas outras métricas: performance, acessibilidade, estabilidade visual, SEO e acessibilidade. Então, como você pode ver, são muitas métricas relacionadas à qualidade do site e à utilização pelo usuário. Core Web Vitals é relacionado ao SEO on-page? Não. O Core Web Vitals leva em consideração a experiência do usuário. A experiência que o usuário tem ao navegar no site. Se o site vai ser rápido, se ele vai ter algum reajuste de tela, se ele vai carregar com algum problema, ser fácil de ler, se ele vai ter uma leitura fácil, se ele vai ser fácil de entender o que existe dentro daquela página. E outra coisa importante, o Core Web Vitals não leva em consideração apenas uma página ou o site. Ele leva em consideração individualmente cada página do site. Então você tem que otimizar cada página do seu site para ter boas métricas no Core Web Vitals. A hospedagem está relacionado às métricas do Web Vitals? Se você tem uma hospedagem ruim ou boa, vai influenciar na sua pontuação do Core Web Vitals? Sim, o servidor do seu site está relacionado diretamente
com a pontuação do Core Web Vitals. Por quê? Porque nós temos a velocidade em que o usuário tem acesso às informações quando ele solicitar o servidor. Nós temos até uma métrica que é chamada TTB, que é o primeiro byte. Quando essa métrica mede o tempo de resposta em que você faz um pedido, que você digita o endereço de um site e a resposta que esse servidor exibe na tela aquele site. Então está relacionado diretamente à qualidade do servidor também. Então é muito importante a qualidade do seu servidor. Se você tem um site, por exemplo, em Elementor, você precisa se preocupar, tem muita coisa para otimizar nesse site, você vai ter muito problema em otimizar esse site. Vamos falar de Elementor. O Elementor, ele é um plugin muito bom para edição de sites, muito utilizado em landing pages. Mas ele não foi pensado em ser um plugin otimizado para as métricas do Web Vitals, porque ele foi lançado há muito tempo. Ele ainda não possui as otimizações para Web Vitals. Mas, no curso, eu ensino como você pode otimizar e deixar ele com as métricas perfeitas. No curso você vai conseguir, de uma forma prática, boas pontuações com sites em Elementor. Tanto é que o nosso landing page do curso é feito em Elementor e nós temos a pontuação máxima. Mas sim, o Elementor é um dos plugins mais utilizados, mas mais problemáticos para o Web Vitals. Mas também já temos a solução do problema, de uma forma prática e simples. Na minha opinião, o Google criou o Web Vitals para dar mais velocidade no acesso de sites em países que têm uma conexão muito ruim. No Brasil, nós temos uma conexão relativamente boa, mas mesmo assim, tem muitas pessoas que acessam por celular, por exemplo. Sites de notícias, sites do governo ainda são muito pesados para grande parte da população que acessa por celular. Hoje em dia, mais de 80% do tráfego de acesso à internet é feito por celular. E é muito importante que os sites sejam rápidos, porque nós vamos ter um consumo menor de banda, uma velocidade maior. O Google já fez muitos testes e descobriu que sites mais rápidos, mais leves e com melhor acessibilidade, vamos deixar bem claro aqui que não é só a velocidade, mas a acessibilidade também é importante. Esses sites com melhor pontuação têm um resultado muito melhor. Eles são mais acessados, as pessoas conseguem consumir melhor o conteúdo. Então foi muito importante para o Google, depois de analisar todos esses dados, decidir lançar o Core Web Vitals. Pontuar os sites bem pontuados, bem otimizados para essas questões. Quando eu falo de acessibilidade, vamos entender também que nós temos muitas pessoas com deficiências, deficientes visuais, por exemplo, que precisam de programas para entender os sites, que leem os sites de uma forma falada. Então, esses sistemas precisam entender os sites para poder transmitir essas informações para os usuários. Então, aí que entra a acessibilidade. Nós temos também pessoas que têm problemas com contraste de cor de fonte, de tela, de profundidade, de tudo. Então, são muitos tipos de usuário no mundo. Não podemos fazer sites apenas para um tipo de pessoas, nós temos que pensar em todos. Então, por isso que o Google lançou o Core Web Vitals, que leva em consideração acessibilidade, velocidade, o SEO, porque o SEO é importante para o Google. Se ele tiver as marcações corretas, o Google vai conseguir entender também melhor o site. Então, o Core Web Vitals leva em consideração muitos fatores importantes. Eu me espanto por estar sendo lançado só agora essa pontuação. Então, para vocês verem como vai ser importante um site bem otimizado, porque ele vai conseguir realmente ficar em ótimas posições no Google, né? Os sites otimizados, tanto é que vão ter um ícone. O site otimizado vai ter um ícone do lado do site, um raiozinho. Quando o site foi otimizado e a pessoa fizer uma pesquisa, você vai ver, depois de maio, que só os sites otimizados vão ficar em primeiro lugar. Então, é muito, muito, muito importante que você otimize seu site. Para você, para o Google e para os seus usuários também. Existe ainda uma dúvida de alguns usuários, alguns donos de site. Qual a diferença entre o Core Web Vitals e o AMP? O AMP foi um projeto do Google que ele lançou para tentar otimizar a internet, deixar a internet mais rápida. Só que existe um problema. O site tradicional é feito de uma forma. O AMP é feito de outra forma, uma programação um pouco diferente. Então isso criou uma barreira, porque os sites teriam que ter a versão normal e a versão AMP. Então isso criou uma barreira muito grande, uma barreira financeira, porque dependendo do tamanho do site ele tem um custo a mais para criar essa nova versão.
ou para manter essa nova versão, para cuidar dessa nova versão, geralmente possui muitos erros o AMP. Então o que o Google fez agora? Ele decidiu forçar, forçar os donos de site a otimizarem os sites, em vez de lançar uma nova versão que seria AMP. Então essa é a diferença entre a versão do Google do site tradicional e a versão AMP. A AMP é uma versão totalmente diferente do site. O site tradicional é o site tradicional. Então o importante é para o Google que você atualize o seu site para ele ter boas métricas nas pontuações. Tanto é que os sites AMP não estão conseguindo mais boas posições nas pesquisas. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os sites em AMP hoje conseguem posições muito abaixo do esperado, o que era antigamente. Antigamente, um site feito em AMP conseguia boas posições, hoje não. Então, essa está sendo a diferença entre o site otimizado para Web Vitals e um site AMP. Os sites otimizados já estão conseguindo as melhores pontuações e as melhores posições nas pesquisas. E os sites em AMP estão caindo. Eu não sei se é uma estratégia do Google para poder forçar os usuários a otimizarem os sites. Só sei que na prática é isso que nós estamos vendo hoje. Sites otimizados para Web Vitals, que já estão se otimizando para Web Vitals, conseguindo ótimas posições, e os sites AMP caindo. Porque o Google fez um comunicado há quase um ano atrás sobre o lançamento do Web Vitals. Então, neste tempo, ele já começou a beneficiar os sites otimizados para Web Vitals. Muitas pessoas me perguntam, pessoas que têm site em WordPress, se o tema está ligado diretamente à performance ou à pontuação do Web Vitals. Sim, o tema está ligado diretamente à performance e pontuação do Web Vitals. Porque o que acontece? Um tema que foi criado há muito tempo atrás, ele não foi otimizado para o Web Vitals. O Web Vitals é recente. Nós temos a informação do Web Vitals há mais ou menos um ano. Antes disso, os temas não eram otimizados. E até hoje existem temas sendo criados que não são otimizados para o Web Vitals. O Web Vitals leva em consideração muitos fatores. Quantidade de linhas, tamanho de arquivos, tamanhos de CSS, tamanhos de JS, tamanho de scripts, quantidade de scripts, quantidade de chamadas. Então pensa, se um tema não foi criado pensando em ser otimizado, ele não vai ser otimizado. Mas hoje nós já temos temas que estão sendo criados para serem otimizados para o Web Vitals. E são os temas que eu indico no curso. Se você tem um site antigo com um tema antigo, você precisa trocar o tema do seu site ou você vai ter que otimizar o tema do seu site. Mas de preferência que você troque por um tema otimizado. Muitas pessoas me perguntam se precisam ser programadores para poder otimizar as métricas do Web Vitals. Não, você não precisa ser um programador para otimizar as métricas do Web Vitals. É por isso que eu criei este curso. Neste curso, eu informo os pontos corretos e as otimizações que você terá que fazer para otimizar o seu site e conseguir boas métricas. Você não precisa ser programador ou desenvolvedor para poder otimizar o seu site. Muitos donos de site me perguntam, a quantidade de plugins está ligado diretamente à pontuação do Web Vitals? Sim, a quantidade de plugins está ligada diretamente à velocidade do site e à pontuação do Web Vitals. Mas dependendo do tipo de funcionalidade que ele aplica no site. Por exemplo, slides, álbuns de fotos, são muitos tipos de plugins, mapas, muitos tipos de plugins adicionam recursos que são ligados diretamente a CSS, JS, arquivos de estilo, arquivos de recursos, de visuais. Dependendo do tipo de recurso que esse plugin aplica no site, ele vai estar ligado diretamente à pontuação, velocidade, estabilidade e também ao tamanho da quantidade de linhas que ele gera de arquivo para o site. Então está ligado diretamente à pontuação Web Vitals também. Uma dúvida comum é sobre a estabilidade visual em um site. Essa é uma das métricas do Web Vitals, estabilidade visual. Você já deve ter acessado algum site que ele carregou e de repente ele deu um pulo para baixo, um pulo para o lado, um pulo para cima. Ele fez um reajuste na tela depois de ser carregado. Pode prestar atenção que você vai ver sites dessa forma ou seu site está com esse problema. Esse problema de estabilidade visual é pontuado no Web Vitals. Por quê? Porque suponhamos que você abriu o site e está lendo um texto, de repente ele dá um pulo para baixo. Isso atrapalha a sua leitura. Então, está ligado diretamente na acessibilidade, né? na visualização, no consumo de conteúdo do site. E nós temos esse problema geralmente com banners no site.
uma imagem que carrega depois do carregamento, ou um script, ou um novo recurso. Então isso joga o texto, o conteúdo do site para baixo, para cima, para o lado, para qualquer lugar que atrapalha a leitura. Isto é a métrica de estabilidade visual. Donos de site que rentabilizam o site com banners, principalmente AdSense, tem uma dúvida muito comum. Usuários de site, donos de site, que já estão ligados com as métricas do Web Vitals, já estão sabendo sobre isso. O seu site, geralmente, pode ter uma pontuação X. A partir do momento que você aplica o banner do AdSense, a sua pontuação cai 20, 30 pontos, até mais. Por que isso acontece? O banner do AdSense utiliza iframe. O iframe puxa arquivos para ser gerado aquele banner. São conexões externas, arquivos externos que não são otimizados para Web Vitals. São imagens grandes, arquivos de JS, de scripts grandes. Então tudo isso influencia. Você vai estar praticamente abrindo um novo site dentro do seu site através desse script, desse iframe. Então é por este motivo que a pontuação dessas pessoas cai. Todos que trabalham com AdSense, que ganham dinheiro com banners do AdSense. O AdSense é do Google, mas o Google não otimizou ainda esses banners. Mas no curso eu ensino uma forma de você conseguir otimizar essas informações antes de serem exibidas no seu site. Então, mesmo o site com AdSense consegue uma boa pontuação fazer o meu curso. Eu vou colocar também para você um exemplo de um aluno que consegue ótimas pontuações com AdSense. Donos de site precisam utilizar o Analytics no site para poder medir as métricas de acesso do site. E esse também é um problema, que faz cair a pontuação. Você precisa do Analytics. O Analytics é um serviço do Google, mas ele também reduz a pontuação, sua pontuação no Web Vitals. Mas por quê? Porque ele é um arquivo externo. Ele faz chamadas externas que também traz arquivos que não são otimizados para o Web Vitals. Mas no curso eu ensino como você utilizar o Analytics ou qualquer recurso externo, qualquer script externo, sem perder pontuação. Mas o Analytics é um item muito importante em um site, mas você precisa utilizar ele de uma forma que não faça cair a sua pontuação. E é isso que eu ensino.